inicia o terceiro capítulo do tema da mensagem de hoje. Glória ao nome do Senhor. A humildade de um servo. A história, meus irmãos, da cura da lepra de Naamã traz um lindo ensinamento, meus irmãos, sobre o poder da humildade, da obediência, da palavra de Deus. Naamã, apesar de ser um estrangeiro gentil, irmão, sem conhecimento do Deus de Israel, ele creu na poderosa e na pequena palavra de uma jovem escrava. E tudo é possível aquele que crê, meus amados. Vamos falar, irmãos, nesse tema, um pouquinho da vida desse fantástico personagem do livro de 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 27, irmãos, que acabamos de ler essa leitura, da sua cultura, da sua fé e das preciosas lições que a sua cura nos deixa, irmãos, através dos significados que os 7 mergulhos no Rio Jordão representa para os cristãos de todos os tempos, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Depois do grande reino de Salomão, irmãos, houve um conflito entre os israelitas e o reino foi dividido em dois. O reino de Israel, reino do norte, constituído de 10 tribos, e o reino de Judá, reino do sul, com apenas as tribos de Judá e Benjamim. A Síria, não vamos confundir com a Assíria. Há uma diferença. A Síria apenas tem um S, e a Síria tem 2 S, que era outra poderosa nação. Estava localizado ao norte do reino de Israel e pagava tributos ao rei Davi durante todo o seu reinado. Porém, com a morte de Davi, irmãos, os sírios reconquistaram a sua independência. O reino de Israel, aleluia, Senhor, e os assírios, chamados algumas vezes de arameus, também estiveram envolvidos, irmãos, em guerra pelo controle das rotas de comércio por cerca de 150 anos, irmãos. Damasco tem intenção de aumentar os seus negócios, mas Israel controlava todas as grandes rotas do país ao sul do Egito e da Arábia. Glória ao nome do Senhor. Entretanto, irmãos, todo o comércio deveria passar por Damasco para chegar aos mercados dos ricos países que formavam na Mesopotâmia. Uma rota vital, irmãos, em importância estratégica para Israel. E neste contexto, irmãos, de interesses comerciais, ambos exércitos, tanto o de Israel e o exército sírio, estavam constantemente, irmãos, engajados em batalhas pelo controle e hegemonia sobre tais caminhos por onde as caravanas com produtos passavam. Quem era Naamã, meus irmãos? Amados queridos, e você que está ouvindo esse tema hoje, Naamã, o arameu, era conhecido como arameu. Ele foi um general, irmãos,
do exército sírio. Quando Ben-Hadad II era rei da Síria, por volta, meus irmãos, do ano 860 ao ano 842 a.C. Em 2 Reis, meus irmãos, no capítulo 5, versículo 1, nós encontramos expressões que descrevem sua personalidade, sua honra, sua habilidade no combate. Glória ao nome do Senhor. Como acabamos de ler aqui, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. O rei era naquele tempo, irmãos, o comandante supremo. Entretanto, colocava à frente do exército um general comandando suas tropas. As unidades, meus amados, eram geralmente formadas por 10, 50, 100, até 1000 homens. Cada oficial comandava uma companhia até 120 homens, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. Os generais comandavam uma divisão de exército com mais de 1000 homens. Mas como, meus irmãos, Naamã era o general de todo o exército sírio, ele comandava milhares que estavam às suas ordens. Mesmo com tanto poder e autoridade, havia algo, meus irmãos, que trazia embaraço a Naamã. Ele era leproso. Irmãos, naturalmente, meus irmãos, os leprosos eram vistos como incapazes, dignos de pena, e eram mantidos longe da população, isolados em aldeias. Para leprosos, irmãos, não tinha mais contato com a família, e a sociedade, era excluído, era rejeitado, desprezado. Aleluia. Se vocês pegar um pouquinho e ler a passagem de Miriam, irmã de Moisés, quando ela e Arão se levantou contra Moisés, Deus amaldiçoou Miriam. Imediatamente ela ficou leprosa. E a história diz, meus irmãos, que ela foi afastada do arraial de Israel. Irmãos, um leproso, ele era excluído de Israel, não podia ficar dentro de Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Mas Naamã, irmãos, era um guerreiro fascinante, pois por meio deles os sírios já havia recebido livramentos. Assim foi mantido como chefe de suas tropas, ganhou a confiança do rei. Glória ao nome do Senhor. E Naamã, em suas necessidades de autoafirmação como líder, viu um poderoso exército. Em um tempo onde havia uma aliança de paz entre a Síria e Israel, para combater um inimigo comum que se expandia e ameaçava ambos. Glória ao nome do Senhor. A Síria, irmãos, prática uma inclusão chamada de razia, e leva cativo uma jovem israelita. A razia, irmãos, diferente da guerra, não tinha por objetivo matar, irmãos, mas apenas saquear e fugir sem sofrer danos. Era o esporte nobre do deserto, e dos povos nomades e semi-nomades. A jovem israelita, irmãos, que foi feita escrava da mulher de Naamã, é um exemplo de fé e confiança no Senhor.
Os escravos, irmãos, eram reduzidos pela guerra, a situação de servidão em terra estrangeira, eram objetivos de comércio. Em todo o Oriente Antigo, perder a liberdade e muitas vezes, irmãos, a sua própria identidade, como aconteceu com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Antes, aleluia, Daniel era Daniel, foi mudado para Beltesazar. Azarias, Ananias e Misael foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes babilônicos. Glória ao nome do Senhor. Então, muitas das vezes, irmãos, quando um rei levava um povo cativo e ele tinha uma autoestima naquele homem, naquela mulher, ele mudava o nome, colocando-se uma nova identidade, uma nova personalidade. Aleluia. Como Mordecai, conhecido como Mardoqueu, ele mudou o nome de Esther. Esther quer dizer um nome babilônico, mas antes era Adasa, era o nome judaico. Glória ao nome do Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmã. Ouve com atenção esse tema, que o Senhor possa tocar muito no seu coração. Aleluia. O escravo, irmãos, era considerado extremamente uma coisa possuída pelo seu dono, irmãos, e que a tomou por direito de conquista. As antigas leis, meus irmãos, na Mesopotâmia, permitiam que o escravo fosse marcado com até 3 tatuagens, identificando uma marca do seu próprio dono. Sendo assim, meus irmãos, quando o escravo fugia, o seu dono, ele tinha uma marca de identificação que poderia identificar facilmente o seu escravo. Glória ao nome do Senhor. Mas a jovem israelita, irmãos, ensinada nos caminhos do Senhor, guardou a palavra em seu coração e não hesitou em lançar uma pequena semente, irmãos, como a de uma semente de mostarda, enquanto cuidava dos afazeres domésticos da casa da mulher de Naamã. Irmãos, as escravas mulheres ficavam a serviço pessoal da dona da casa em que vivia. Em 2 Reis, irmãos, capítulo 5, versículo 3 deste livro, que ainda estamos falando neste tema, e disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Glória ao nome do Senhor. Esta pequena semente, irmãos, encontrou terreno fértil no coração do general Naamã, e que ouvia a mensagem da jovem israelita, imediatamente creu no Senhor. Aquela jovem ajudou a construir a paz entre os assírios e Israel. Se inicia o 4º capítulo do tema da mensagem de hoje: a humildade de um servo.